O controle emocional é um dos fatores mais importantes para o sucesso numa prova oral. Isso todo mundo diz. O que é pouco dito é que esse controle é importante não apenas quando você não sabe a resposta, mas também quando você tem plena convicção do que vai responder. No episódio de hoje da nossa série Diário Oficial de um Concursando, eu conto este e outros segredos fundamentais para o seu sucesso na prova oral. Vem comigo! Uma semana antes da minha prova oral, eu estava no limite do cansaço. Numa sobrecarga muito grande, porque tinha uma demanda familiar em casa, eu ainda trabalhava, estava na faculdade, quando eu passei no concurso para ser defensor, eu estava terminando a faculdade de Direito, então tinha ali muitas variáveis e eu estava no limite do estresse. E então eu resolvi esparecer, tirar ali alguns momentos de descanso e, claro, eu optei como entretenimento pela TV Justiça. A TV Justiça é muito importante para a vida do concursando, quando ele pretende esparecer, porque quando chega o momento do intervalo, que ele pensa em descansar, a TV Justiça introduz ali um importante conceito de habeas corpus, mandado de segurança, mandado de junção, de modo que você vai aprendendo ainda que por osmose. E nessa semana, na semana que antecedeu a prova oral, estava passando um programa do professor Nelson Rosenwald, que é um conhecido professor de Direito Civil, todo o Brasil conhece esse professor, e ele falava sobre o dano moral, o que era a natureza jurídica, a repercussão, as diversas modalidades. Então foi um conjunto de aulas com plateia, e eu achei muito interessante, porque, claro, já tinha estudado o tema, já tinha me familiarizado, mas a abordagem precisa e segura dele me dava força naquele momento para identificar como eu deveria me portar na própria prova oral. E aqui é um aspecto interessante, você precisa identificar de que forma você aprende e retém melhor a informação. Eu retenho muito por aquilo que eu vejo e ouço, talvez muito mais do que por aquilo que eu leia. Então, isso na minha memória tem um efeito importante, né, muito intenso. E aí eu me lembro do professor perguntando: você está na sua prova oral, o examinador te olha e pergunta assim: doutor, o que é dano moral? E aí você, muito empolgado, pensando que estudou Direito Civil, responde: excelência, o dano moral é o sofrimento, pesar, a perda da vítima, certo? Errado. Dizia o professor: se o seu examinador estiver de bom humor naquele dia e não quiser reprová-lo de plano, ele pode te dar mais uma chance. Porque, bem vistas as coisas, dizia ele, o dano moral é a lesão aos direitos da personalidade. Em se tratando de pessoa física, é uma lesão à dignidade humana. O dano moral é a lesão. Eventual consequência dessa lesão, sofrimento, pesar, esse se insere no campo da subjetividade. Cada um vai ser muito difícil aferir pelo Poder Judiciário a existência da lesão por conta de seus efeitos. Então, aí ele avança, ele falava lá sobre dano moral em ricochete, sobre dano moral das pessoas jurídicas, potencialmente que as pessoas jurídicas podem sofrer, falava sobre o dano estético. Então foi uma aula completa. Eu assisti de forma despretensiosa, mas já imaginando que aquela informação, aquele conteúdo poderia ser útil para a prova oral. E quando eu chego na banca de civil e processo civil, o desembargador que lá estava, que aliás era muito simpático, dos três que estavam na banca, ele se mostrava como sendo mais simpático com os candidatos, não só comigo, com todos. Ele parecia ser uma pessoa muito agradável no trato. E aí ele me olha e diz: doutor, muito boa tarde, excelência. Doutor, vamos começar falando sobre dano moral. Queria que o senhor me dissesse o que é o dano moral. Aqui, meus amigos, o controle emocional está no sentido de que, se você sabe a resposta, quando ele pergunta imediatamente, quem me vem à mente? O professor Nelson Rosenwald, com a aula magistral que ele deu lá na TV Justiça. Sabia da resposta, pensei comigo, o examinador não poderia ter começado por um assunto melhor. Estou tranquilo, o tempo está a meu favor.
Eu olho para o examinador, faço uma cara de que não sei nem do que ele está falando e começo. Excelência, o dano moral pode ser definido como sendo uma lesão aos direitos da personalidade. Pela aula que eu havia assistido do professor Nelson Rosenwald, eu sabia muito. Já tinha estudado direito civil, essa parte sobre responsabilidade civil. Tinha assistido a aula, então sabia muito sobre dano moral. As modalidades, dano moral direto, indireto, em ricochete, dano estético. Eu tinha estudado bastante sobre esse tema. Mas eu não precisava jogar tudo, até porque eu não sei para onde vai a prova oral e o que o examinador vai perguntar. E como o tempo está a meu favor, eu respondo só o que ele perguntou. O dano moral é a lesão dos direitos da personalidade. Ele, muito bem. Mas, doutor, quem pode sofrer dano moral? Perceba que se eu já tivesse respondido isso antes, ele já me faria uma outra pergunta agora e talvez uma pergunta que eu não soubesse. E aí eu disse, excelência, a pessoa física pode sofrê-lo e também a pessoa jurídica, esta última também pode sofrer dano moral. Foi só isso que ele perguntou. E aí ele avança. Mas a pessoa jurídica pode sofrer dano moral sob qual aspecto, doutor? E aí eu avancei sobre o aspecto de violação à sua honra objetiva. Enfim, e aí eu fui avançando e essa foi uma excelente prova, foi a minha melhor banca. Embora eu já fosse professor de constitucional, direito administrativo, a melhor banca, sem sombra de dúvidas, foi a de direito privado, civil, processo civil, empresarial, etc. Então veja que o controle emocional milita a seu favor, não só quando você não sabe a resposta, mas também quando você sabe o que vai responder. Porque isso vai te dando tranquilidade para ir trabalhando naquele contexto. Eu não estou dizendo que você vai fazer um teatro, nem tentar enrolar o examinador, não é nada disso. O que nós estamos dizendo é, dadas as regras do jogo, você pode estabelecer determinados fatores que vão te dar segurança naquele momento. Ora, se o examinador está perguntando um assunto que eu sei, a gente precisa se deter nesse assunto o máximo possível, porque é disso que eu sei, Foi isso que eu estudei. Então fica aí uma dica importantíssima. Eu sei que você está curioso como foi que eu resolvi o problema da banca de penal e processo penal quando ela falou sobre os meios autônomos. Esse é o nosso penúltimo episódio. Eu te conto como eu saí dessa no último episódio da nossa série, que é o próximo, é o 20º, da nossa série Diário Oficial de um Concursando, que entra aí na sua reta final. O próximo episódio é o episódio da saudade. Eu sou o professor Jean Nunes, esse é o curso Temas. Forte abraço.